Boa noite, amores! Vocês estão me vendo? Eu não consigo ver ninguém, eu não estou acostumada com isso. Gosto de ver todo mundo. Enfim, então eu vou começar com vocês falando sobre o poder da emoção, né? Qual o poder da emoção? Vocês acham que a emoção tem poder? Será que a emoção realmente tem poder? O que vocês acham? A emoção, ela é algo que todo mundo tem, né? E que ela é o início de um processo todo que vai acontecer no nosso corpo, nossa mente, e vai chegar nas nossas atitudes, enfim. E elas vão virar pensamentos, né? E podem gerar comportamentos. Então, vejam que a emoção, eu não diria que ela tá na raiz, mas dentro de nós ela tá na raiz. Mas elas começam a partir de um estímulo. E o estímulo vem de fora. O estímulo externo, que vai fazer com que nós iniciemos um processo emocional. E aí, esse processo emocional, ele não é um processo racional. Ele é um processo instintivo, automático. Tá? Então, a característica da emoção é essa, é que ela é algo que acontece. A principal característica, tem várias outras, né? Mas a principal é que ela é um ato quase que involuntário. Ela é involuntária, né? Então, a gente está numa situação, por exemplo, de perigo, e o que acontece com a gente, né? O que acontece numa situação de perigo? A gente sente medo, a gente entra em pânico, a gente transpira, a gente tem vários efeitos físicos, né? E não consegue parar, não consegue segurar, não consegue mudar, não consegue nem disfarçar, né? Então, isso é a emoção. E que é diferente do sentimento. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui hoje é que a emoção e sentimento são coisas diferentes. Então, vamos lá. O que é emoção, então, né? São coisas diferentes, emoção e sentimento. E a emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Então vamos analisar essa frase. Emoção é uma reação imediata. Ou seja, nós não controlamos a reação imediata, né? A emoção, ela foge do nosso controle. E ela muda nosso estado de ser repentinamente, sem envolver o pensamento. Isso é importante, tá? Nós não utilizamos o pensamento quando nós estamos num processo emocional ativado, tá? E o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de alguma coisa. Então, o que acontece? Depois da emoção, essa informação, esse estímulo que gerou a emoção, ele vai para algum lugar dentro de nós e que vai virar algo que nós vamos elaborar dentro do nosso cérebro, que é o córtex cerebral, ou seja, ele vai para um outro lugar do cérebro para ser registrado, trabalhado, ponderado, né? Coisas que a gente vai perceber que ficou emocionado, né? A primeira coisa, né? Quando a gente sai daquele estado e raciocina, ou seja, leva isso para o pensamento, é a hora que a gente vai refletir sobre a nossa reação, descobrir que a gente sentiu aquilo, né? Então, existe um delay entre
a emoção e o sentimento, tá? Porque o sentimento é exatamente quando a gente elabora a emoção. E aí ela vira um sentimento. Por exemplo, uma emoção de uma notícia, né? Uma notícia que é muito triste. Então na hora você fica triste, chora, se desespera, acontece aquele impacto emocional enorme e em seguida você entra num processo de tristeza. Aí já virou um sentimento, tá bom? Eu vou bater um pouquinho mais nessa tecla. Então, a emoção, vamos aqui no slide. A emoção é essa reação imediata, enquanto que o sentimento envolve esses componentes cognitivos para a gente poder elaborar e perceber o que está acontecendo, né? E enquanto a emoção é reação, o sentimento é construção. E essa é uma palavra também muito importante aqui dentro desse trabalho de hoje. Porque essa construção envolve muitas questões que eu quero trazer para vocês e que eu sei que não vai dar para trazer tudo hoje. Então, já deixo aqui a dica que talvez a próxima aula ou a seguinte, não sei, a gente vai trabalhar a questão de como é construído esse sentimento dentro de nós. Mas hoje eu já vou dar uma pista, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, olha, uma emoção é um conjunto de respostas químicas. Deixa eu voltar para minha câmera. Aqui. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, como é que é essas respostas químicas, né? Como é que é esse processo dentro do nosso organismo, né? Do nosso cérebro? Uma resposta química, ela vai acontecer a partir de um estímulo externo. E esse estímulo externo, ele pode ser visual, ele pode ser tátil, olfativo, ele pode vir de várias formas dentro dos nossos 5 sentidos e vai gerar uma reação química dentro de nós, tá? E a reação química vai fazer com que um órgão do nosso cérebro direcione aquela reação química para as células responsáveis pela reação física, né? Então, eu recebo aquela notícia e aí eu fico triste. Então, a notícia veio de fora, ela é o estímulo para a minha emoção, que é um acesso de choro, uma tristeza. E essa reação, ela é uma resposta que o cérebro recebe o estímulo e produz hormônios neurotransmissores, que são proteínas. Eu vou falar dos hormônios, eu vou mostrar para vocês alguns aqui. E que ele vai enviar através dos neurônios, aquele sinal, é um sinal, a gente chama de sinapse. Esse sinal sináptico vai ser enviado através dos neurônios, então vai ter uma corrente de neurônios, né? É umzinho atrás do outro, mandando sinal um para o outro. Até chegar na célula, por exemplo, nas células, no grupo de células responsáveis pelo choro, ou pela falta de ar, ou sei lá, que reação que a pessoa vai ter, né? Então, vai impactar no físico depois de passar por todo esse processo que é químico, mas também é elétrico. E a gente vai ver isso depois com mais calma, tá bom? Então, outro exemplo, a alegria, né? Você encontra com uma pessoa que você gosta muito. É um exemplo de emoção a partir de um estímulo. Então, nossa,
Nossa, que legal a gente aqui hoje, né? Puxa, quanto tempo que eu não vejo tantas pessoas. Rosineide, eu tô vendo agora. Boa noite, Rosineide. Que você está aí. Então, que eu não vejo há tanto tempo. Então, a alegria, né? Agora, nesse momento, o que aconteceu comigo? Eu recebi um estímulo que levou essa informação para o meu hipocampo e ele produziu os hormônios. Vejam bem, eu já estou falando do poder da emoção, né? Porque a emoção, ela é, nesse caso aqui, ela é algo espontâneo. Então, ela tem o poder de nos proteger, porque nós reagimos de forma impensada, né? A gente reage como um reflexo, a gente reage para se proteger, ou a gente reage também para se mostrar. E aí é que está o perigo da emoção. Então, a emoção, ela não é necessariamente algo ruim ou algo bom, né? Ela é dual, dependendo da forma que a gente vai, digamos, cultivar essa emoção. E isso também a gente vai ver daqui a pouco e na próxima, aquela aula que eu disse que eu vou entrar mais a fundo nessa questão. Outros exemplos é o medo, né? Mas uma situação de perigo muito intenso, o que a gente faz? A gente corre, né? Foge, ou reage, ou enfim. É um alerta para proteção da nossa vida. Então, nesse caso, é uma emoção positiva, se for para nos proteger. Mas também pode ser uma emoção que, se ela ficar armazenada lá no nosso inconsciente por muito tempo, vai começar a gerar problemas e mais problemas, né? Outro exemplo é a culpa, né? A culpa também, ela pode ser resultado de uma grande decepção, por exemplo. E você se sentir culpado, né? Porque às vezes, dependendo da cultura, dependendo de como a gente é criado, dependendo dos exemplos que a gente recebe, né, na vida e tal, a gente cria crenças, né? A gente guarda crenças. Então, existe, por exemplo, a crença da culpa, né? Você é culpado de tudo que acontece. Mesmo na vida das outras pessoas, você se sente culpado de tudo. Então, essa é uma coisa que foi adquirida em algum momento e a gente, né, precisa olhar para isso, entender, para poder mudar isso, né? Mas essa parte do mudar isso, como mudar isso também é assunto de uma outra aula. Primeiro a gente vai trabalhar aqui, vamos entender essa emoção, né? E esse sentimento, como é que gera isso. Então, o sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, como é que eu me sinto diante da alegria de estar aqui fazendo essa aula? Porque é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, né? E agora a oportunidade finalmente apareceu. Essa emoção, ela já está, né, obviamente, sendo... já levei ela para lá, para o córtex cerebral, ela já está sendo gerenciada, administrada, né? Tá virando uma bela sinapse neural, que vocês vão entender o que é também depois. Então, essa é uma emoção boa que está virando um sentimento bom. E eu vou cultivar esse sentimento bom, me emocionando sempre mais com esse tipo de emoção. Então, o tipo de emoção, repetidamente, é que vai gerar o sentimento. Tá? Por quê? Porque ele vai criar umas raízes neurais, raízes no nosso ser, né? na nossa mente, que vão sempre estar respondendo da mesma forma ao mesmo estímulo. Então, existe um estímulo que eu dando aula aqui para vocês. É um estímulo.
né? Eu estou me sentindo muito bem, eu sou alegre, eu tô adorando. Então, toda vez que eu der aula para vocês, eu vou me sentir assim, né? E isso é a mesma coisa para aquilo que não é bom. Então, tem emoções que são boas e tem emoções que não são boas. O que é que a gente precisa entender disso? É que nós precisamos perceber quando uma emoção fica se repetindo dentro da nossa mente, gerando sentimentos incongruentes com a nossa, digamos, a nossa felicidade, incongruente com a nossa essência, que é divina, que é amor, e eu vou falar isso também daqui a pouquinho. E aquilo fica, sabe, não combina, né? Incongruente com a nossa realidade espiritual. Aí vai começar a gerar problema, tá? Então, o exemplo da alegria, né? O encontro que traz felicidade, o sentimento se prolonga a cada lembrança. Também, não é só você voltar ao estímulo, mas também lembrar do estímulo faz com que você desencadeie no seu organismo biológico os mesmos processos químicos que você desencadeou da primeira vez que você recebeu aquele estímulo. Então, hoje eu estou recebendo um estímulo aqui que está desencadeando um processo químico. Dar aula no YouTube para o grupo O Poder da Emoção, né? E quando eu me lembrar disso, eu vou desencadear em mim o mesmo processo, as mesmas substâncias químicas, que são os hormônios neurotransmissores, e vou sentir a mesma coisa. Então, eu vou estimular e vou enraizar esta sensação, que vai deixar de ser alegria e vai virar felicidade. Acho que ficou bem fácil de entender, né? E é isso. E da mesma forma o medo, né? O perigo gera sentimentos de insegurança. Então, quando você está em contato com eventos e situações semelhantes, que são perigosas, que vão, né, te fazer ficar com medo, você sente novamente a insegurança. Então, entender isso pode ser a chave para muita coisa na nossa vida. Porque nós precisamos aprender a gerenciar nossas emoções e nossos sentimentos. A gente já viu que a emoção é difícil de gerenciar, porque ela é algo espontâneo. Mas não permitir que essas emoções virem sentimentos muito profundos que não sirvam ao nosso propósito maior, que é a nossa felicidade. Então, essa é a chave. Gerenciar as emoções e escolher. Eu quero guardar? Como é que a gente se liberta, por exemplo, de mágoas, né? A gente perdoa. Como é que a gente se liberta de traumas? Trauma é uma coisa mais profunda, mas vamos falar assim, como é que a gente se liberta de um medo? Né? A gente tem uma frase que fala assim: quando tiver com medo, vai com medo mesmo, né? A gente enfrenta o medo, enfrenta, né? Não guarda, não mantém, não deixa o medo paralisar. Então, a gente pode escolher mudar a emoção que está querendo se instalar dentro da gente, né? Ela quer ficar, né? Porque uma coisa que eu aprendi, que foi até há pouco tempo, essas raizezinhas que vão crescendo dentro da gente, que a gente chama de sinapse neural, elas crescem dentro do nosso cérebro, né? E que é o neurônio que ele vai crescendo, ele vai crescendo como raízes mesmo, igual uma raiz de árvore, gente. Vai crescendo, vai se ramificando. No momento que ele é acionado para criar uma sinapse ou uma raiz para determinado assunto, e cada assunto da nossa vida tem uma sinapse, tem uma raiz, tá? Então, no momento que ele é acionado e começa a criar essa raizinha, o que ele mais quer é aumentar a raiz. Olha isso.
Ou seja, o cérebro, e isso é inconsciente, o cérebro, ele fica querendo mais do mesmo. Ele quer mais daquele estímulo para criar mais raiz dentro daquele assunto. Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente se libertar de emoções que a gente não gosta, né? É difícil. Mas tem solução. Tem. Eu vou falar daqui a pouco. Então, as emoções dão origem aos sentimentos, tá bom? E o que a gente vai fazer com isso é a que a gente precisa entender para poder aplicar na nossa vida. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Sim. Essas raizezinhas que eu falei, elas vão ser responsáveis, né, as sinapses neurais, elas vão ser responsáveis pelas nossas memórias de longa duração. Então, por que elas são memórias de longa duração? Porque a cada vez que a gente é estimulado por aquele assunto, né, daquela sinapse, vem na memória aquela cena ou aquele evento, episódio, enfim, aquele estímulo, né? E aí gera todo o processo bioquímico novamente no nosso corpo. E ele também gera reações, não só os processos bioquímicos, mas reações, na maioria das vezes, iguais ou parecidas às reações que nós tivemos lá atrás quando a gente foi estimulado. Então, já vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa que é importante. Nós somos pessoas, nós somos seres, né? São duas coisas que eu falo. Que nós somos programáveis e nós somos reativos, né? Então, com relação aos programáveis, a questão programável, eu acho que já deu para entender que o estímulo, se a gente é colocado ao mesmo estímulo, muitas vezes a gente cria uma memória de longa duração com uma reação àquele estímulo. Então, a emoção, ela é instintiva, né? Ela é impensada. Então, é fácil programar um ser humano se você coloca e submete ele a uma emoção, ou na verdade a um estímulo, com a intenção de gerar uma emoção para que ele tenha reações programadas. Vou repetir. É muito fácil programar um ser humano, colocando ele, expondo ele a estímulos externos que vão provocar nele reações bioquímicas que ele não controla, e ele vai ter reações que pode ser até uma explosão de nervos, pode ser uma agressão, pode ser uma coisa bárbara e pode ser um sorriso, tá? Lembrem-se disso. Nós somos programáveis. Então, eu vou deixar uma pergunta. Você está sendo programado ou programada por quem, como, quando, onde? Prestem atenção na vida de vocês. Aí tem a observação que o estímulo externo, ele é absorvido pelo organismo humano numa taxa de 80% pelo sentido visual. Ou seja, 80% do que entra no nosso cérebro como um estímulo externo
entra pelos olhos, pela visão. Os outros 20%, uma parte maior é audição e a outra parte divide nos outros 3 sentidos, né? Os outros que são o tato, o paladar e o olfato. Tá? Por quê? Um exemplo do olfato. Você sente o olfato, ele dura 2 segundos, sei lá. Talvez um pouco mais. Mas se você sente cheirinho, daqui a pouco passa. E depois você não consegue mais sentir o cheiro, mas ele ainda tá lá. Só que já passou. Então, ele é muito suave, ele é muito... Mas também é um estímulo. Agora, a visão não. A visão entra e entra forte, em forma de símbolo e se transforma em corrente elétrica. Porque ele vai caminhar dentro do neurônio, né? Esse símbolo aí. Essa informação simbólica, ela vai caminhar dentro do neurônio para criar aquela sinapse de longa duração que vai... E isso com emoção, né? Imagem e emoção. Imagina o cinema, né, gente? Imagem e emoção entrando direto dentro do seu cérebro. Vai fazer uma bela de uma sinapse. Porque quanto mais emoção, mais profunda é a memória. Mais profunda a sinapse que vai gerar uma memória de longa duração. E isso vai influenciar nosso modo de ser, agir e pensar. Aí que está a questão. Então, nós somos programáveis. Que tal se nós nos programarmos? Como seria isso? Também é assunto para outra aula. Tem muito assunto, vocês não têm noção. Mas... tô vendo que meu irmão entrou. Boa noite, Sérgio Miranda. Que bom. Não tem problema. Pode assistir a gravação depois, não faz mal. Tá? Gente, a gravação dessa aula vai ficar no modo não listado, vai ficar dentro do nosso grupo do WhatsApp. Vocês vão ter os links toda vez que eu fizer um trabalho que for vivência, né, um trabalho vivencial. Não vou disponibilizar para o público na internet, tá bom? Ele vai ficar dentro do nosso grupo do WhatsApp e o link vai estar lá. Vocês podem salvar o link, tá bom? Acho que pode. Se não puder, o link vai ficar sempre dentro do grupo. Eu acho que depois eu posso listar os links na descrição do grupo. Ou acho que depois eu vou ver uma forma melhor de disponibilizar esses links de aula que não ficar disponível para o público. Porque outras aulas vão ficar, tá? Mas essa, como tem vivência, não acho legal. Tá bom? Então, tinha outra coisa agora, me fugiu da memória. Qual era a outra questão? Eu disse que eram 2 questões, né? Sobre a memória de longa duração. Eu acho que eu até já falei aqui nessa conversa. Então, o que são esses estímulos, né? Quais são os estímulos? Eu acho que eu já falei mesmo. Tudo que vem, tudo que está no nosso entorno. O estímulo não é só uma imagem que a gente para olhar, não. O estímulo, por exemplo, pode ser a planta que eu tô vendo, mais ou menos, lá em cima da estante que está na minha frente, tem duas plantas penduradas assim, né? Elas estão me estimulando. Elas entram pelos meus olhos de forma subliminar. Ou seja, eu não tenho consciência de que elas estão me estimulando, mas elas estão me estimulando. Então, os estímulos podem ser imagens visíveis, imagens invisíveis, que são, por exemplo, aquilo que você não está olhando diretamente, mas que está ali, está no seu entorno. Eles podem ser música, eles podem ser sons, e eles entram... O som, eu acho que é o estímulo mais potente que tem, apesar de que não é 80%. Agora, imagina se fosse. Porque o som, se você fechar os ouvidos, você continua ouvindo. Você não consegue parar de ouvir. Ele invade, ele é totalmente invasivo, né? O som, qualquer um. Então, tem sons, sempre vou falar,
Tudo que eu estou falando não tem valor, juízo de valor. Então, tem som bom e tem som não bom. Tem imagem boa e imagem não boa. E tem cheiro bom, cheiro não bom, tudo, né? Tudo que tá dentro desses 5 sentidos. E aí, se a gente entender que nós somos programáveis, uma das escolhas que a gente precisa fazer é escolher o que vai nos programar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa tão baixa astral, tão desanimada, eu não, sei lá, não consigo ver alegria na vida. O que você anda vendo? O que você está assistindo na televisão? Que música você está ouvindo? Que lugares você frequenta? E olha que eu estou falando só do estímulo visual, auditivo, dos 5 sentidos. Mas a gente tem um 6º sentido, que também é estímulo. E aí eu vou dizer que é o estímulo da vibração. O pessoal lá do Vivências, a gente conversa muito isso. O estímulo da vibração. Mas eu também não vou entrar nele hoje, tá? Porque senão não vai dar tempo. A gente já tá com quase 1 hora aí, né? E eu nem cheguei no final do slide. Deixa eu ver aqui mais outro slide. O slide que fala da emoção e do sentimento. Olha só. Enfim. Vamos entender melhor só essa aqui. Vou pontuar só a questão da emoção, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Quando eu fizer a próxima aula, a gente vai ter já entendido essa questão da emoção e eu vou poder desenvolver melhor a questão do sentimento, tá? Então, a saúde do corpo é um reflexo dos sentimentos, visto que esses últimos promovem enraizamento das informações, como longas raízes de uma árvore frondosa e formam nossa memória, tá? Então, como é que acontece isso quimicamente, né? Vamos ver aqui. Existe a questão do neurotransmissor, né? Você já deve ter ouvido falar adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, endorfina. Cada neurotransmissor desse vai gerar, ele vai estar contido no processo da criação, da geração da sinapse neural. Então, um exemplo da adrenalina, que é o hormônio da fuga ou luta, né? Ou seja, você sentiu medo, é porque a adrenalina foi acionada, né? E você vai instintivamente fugir ou lutar, né? Por isso que eu falo, é para nosso benefício, né? Esse hormônio, ele é gerado durante o processo do estímulo. Então, o estímulo entra, novamente, o estímulo vai entrar e vai gerar esses componentes químicos, né, que são os hormônios. Também ele gera a proteína. São 3 coisas: estímulo, a proteína e o hormônio neurotransmissor, que vão juntos construir a sinapse neural, né? Então, de acordo com a emoção, você tem um tipo de hormônio atuando no seu organismo, tá bom? Então, vamos ver de novo aqui o slide, né? Quais são esses hormônios? São vários, na verdade, mas eu trouxe aqui alguns que são mais comuns, né? A acetilcolina, que tem a ver com a aprendizagem, né? A noradrenalina vai trabalhar a concentração, o alerta. A endorfina, ela vai gerenciar, vamos dizer assim, a dor e a euforia. É interessante a dor e a euforia estarem sendo, digamos, processadas pelo mesmo tipo de hormônio, né? E a serotonina, que vai
trabalhar no humor e no nosso bem-estar. A dopamina, relacionada com o prazer. A GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que vai trazer calma, né? Vai processar, digamos assim, a calma. O glutamato, que trabalha a memória e a aprendizagem. E a ocitocina, que trabalha o amor. Então, quanto mais fortes forem as emoções, mais enraizadas ficarão as memórias, podendo gravar traumas psicológicos, muitas vezes irreversíveis. Então, é assim que um trauma fica guardado. Por quê? Como é que funciona na questão do trauma? O trauma, o evento traumático, ele é um evento de impacto muito grande. E quando o impacto é muito grande, a quantidade de hormônio neurotransmissor é maior. E aí o que acontece? Cria rapidamente uma raiz mais profunda. Então, existe o trauma. Tem dois tipos de trauma. O trauma que é criado num evento, um evento único, e tem o trauma que é criado num mesmo tipo de evento de repetição. Então, por exemplo, um exemplo clássico, né? Uma pessoa tóxica que implica com a outra, né? Então, aquela pessoa que está o tempo todo perseguindo, machucando, magoando, espetando, né? Tá gerando um trauma na outra pessoa que não consegue entender o processo que ela está passando. Então, é mais um motivo para a gente entender o processo que existe dentro de nós, né? Porque o mundo tá cheio de gente tóxica, né, gente? Vamos combinar. E a gente precisa entender como é que nós estamos tão vulneráveis para esse tipo de relacionamento, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a memória de longa duração, ela é resultado das emoções recorrentes. Ou seja, o mesmo estímulo, aí desencadeia a mesma emoção, e aí vai enraizando a sinapsezinha, a memóriazinha vai ficando maior, 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 uma raiz enorme, e a gente vai sempre que receber aquele estímulo, reagir da mesma forma. Tem um livro que chama Inteligência Emocional, acho que é Goleman, esqueci o primeiro nome, acho que é Goleman. Um outro exemplo que eu vou dar assim também de como a gente vai enraizar, né, essas emoções e vão virar sentimentos, né, que esse é a questão. Por exemplo, uma frase que você ouviu repetidamente quando era criança e gerava uma determinada emoção, como por exemplo, medo de errar ou vergonha. Ela grava profundamente uma memória daquela emoção que vai gerar um sentimento correspondente, né? Então, a sinapse, ela gera a emoção, porém, aquilo que está na memória, ok, aquilo que está na memória peraí, desculpa, gente. Tá, então a emoção. Aquilo que está na memória vai gerar novamente aquela emoção. Só que ela, com o tempo, vai se transformando num sentimento. Ela meio que fica disfarçado, né? Ela não tá mais... Ela tá sendo, lembra? Ela tá sendo elaborada pela... né, várias questões cognitivas que estão elaborando aquela emoção e vai transformar aquilo no sentimento. Aí gera o quê? O sentimento de inadequação, o sentimento de inferioridade. Isso porque
houve um estímulo repetido na infância de que a pessoa, sei lá, né, tinha lá as questões e a pessoa criou a vergonha e o medo. Ela ficou submetida durante várias vezes a esse mesmo estímulo, tá? Eu acho que já ficou claro, né? Uhum. Então, os sentimentos são formados quimicamente e energeticamente. Então, essa é a outra questão que eu acabei de lembrar que eu queria falar. Energeticamente, por quê? Como é que acontece a transmissão dessa informação que entra pelos sentidos, chega lá no córtex, chega lá no hipocampo e é distribuída para o lugar para onde vai a informação, para que os órgãos do corpo reajam da maneira correta, né? Através de corrente elétrica, porque o estímulo ele chega no neurônio como uma corrente elétrica, como um símbolo que tem uma informação vibracional, tá? E aí ele vai entrar no neurônio e vai caminhar pelo neurônio e vai fazer a sinapse. Na verdade, não é a raiz, a sinapse é o encontro. O neurônio ele tem as pontinhas assim que transmitem, assim, é um neurônio receptor e o outro é o transmissor. Então ele vai enviar para o pós-sináptico, que chama, a informação sem se encostar. Eles não se encostam. Ele envia através de corrente elétrica num líquido, uma substância aquosa. Ok? Então, vejam bem. Isso já foi provado, tá bom? Tem também um autor que é o que embasa esse conhecimento que eu estou trazendo, que foi Nobel de Neurociência, se eu não me engano, no ano 2000. É o Eric Kandel, tá? Enfim, isso pra gente entender que o processo do pensamento também é elétrico, ou seja, a energia é onda, não é partícula, tá? Não é uma coisa palpável, a energia tá no ar. Como é que o celular se comunica com o outro? Onda. E um neurônio manda pro outro. Onda. Tá bom? Mas tem também processo químico aí, não é só onda, tá? É químico e físico, tá bom? Então, vamos lá. E aí, voltando ainda à questão daquela frase que a criança ouvia, né? Vou fechar essa questão agora. Toda vez que a pessoa ouve ou lembra disso, ela entra no mesmo processo de reação química e física que ela tinha quando ouvia, tá? Então é assim que funciona o trauma e é assim que funciona várias outras questões ligadas ao nosso campo emocional, né? Então, uma correção. A nossa corrente elétrica dos neurônios não é vibracional, ela é energética, né? É energia, tá bom? Então, os sentimentos densos que a gente acumula, né? Já que a gente tem esses sentimentos de não ser adequado, isso vai gerando em nós, vai somatizando isso no nosso corpo físico. Porque tudo isso que eu estou falando da informação, né? Ela acontece no campo mental. O campo mental. Nós temos um corpo mental, além do nosso corpo físico. Nós temos, na verdade, vários corpos, né? Isso é uma questão do holismo que eu vou trazer também numa aula no futuro. Mas o nosso corpo mental, ele vai, de tantos bloqueios de energia densificada, ou seja, energia
que machuca, que dói, que causa angústia, todas as energias que a gente vai acumulando, mágoa, tristeza e também sentimentos ruins, né? Aí já entra, não é mais emoção, tô falando de sentimento agora. Então também o ódio, o rancor e sentimentos que não são lá muito legais, vamos dizer assim, não são sentimentos de compaixão. Isso tudo vai ficando acumulado no nosso campo mental. E daí e também no campo emocional. Então ele vai sendo, vai intensificando tanto, e se a gente não curar, né? Então o que a gente tem que fazer? Curar a sinapse, né? Que está gerando tudo isso, vai somatizar no corpo físico. E daí vai gerar as doenças, que a gente já está cansado de saber, né? Como funciona isso no nosso corpo. Então, crenças incongruentes, né, com a nossa essência, que é divina, é que vão acabar sendo responsáveis por esses bloqueios energéticos no nosso campo mental, emocional e futuramente no nosso corpo físico, tá bom? Então eu vou passar mais um slidezinho e aí a gente vai parar para ver a atividade, tá bom? Só mais esse. Aliás, esse eu já passei, né? Peraí. Esse aqui que vai fechar a nossa questão aqui, tá? Então, as emoções são forças motivadoras que nos preparam para agir, tá bom? Então, a reação que a gente precisa ter para a nossa própria sobrevivência. São processos espontâneos e biológicos e estão fora do nosso controle. Ok? Então, nós não controlamos as emoções. Podem ser captadas pelos outros com base em expressões físicas espontâneas, como, por exemplo, a risada ou o choro. Né? Tem gente que não consegue esconder nada, né? Você olha para a pessoa e ela está vendo no rosto dela a emoção dela, né? Então, a gente não controla a emoção, tá bom? Ao contrário, os sentimentos são a maneira como interpretamos as emoções que experimentamos. Então tem toda aquela elaboração que eu falei a beça aqui, que vai interpretar essas emoções e vai se transformar no sentimento. Nós temos consciência dos nossos sentimentos e podemos tomar decisões com base neles. E eu vou acrescentar que nós também tomamos decisões com base deles sem saber. Com base neles, nos sentimentos, sem saber. Porque nós temos sentimentos que nós não entendemos, não conhecemos. E que eles estão ligados a crenças. Tá? Então a gente também tem, digamos assim, não todos os sentimentos são acessíveis. Tá? E como temos controle dos nossos sentimentos de forma a externar o sentimento, tá? Esse controle, ele é de eu poder mostrar o meu sentimento ou não, eu escondo. Ninguém sabe o que eu tô sentindo. Ou eu mostro para todo mundo que eu tô feliz. Aí todo mundo fica sabendo, tá? Esse é o controle. Mas tem outra coisa que acontece, né? Que é como o sentimento move nossas escolhas e a gente nem sabe. Que também é coisa pra gente ver mais pra frente. Então, como a gente tem o controle de mostrar ou esconder, os outros não podem intuí-los com base em nosso comportamento. Ou seja, eles não podem saber o que a gente está sentindo se a gente não quiser. Tá? Mas muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo, né? E como é que a gente vai controlar então que o outro não vai saber? Aí que tá a questão. E a gente tinha semanalmente atividades, mas não dava tempo de trazer tanto conhecimento, né? Mesmo assim eu ainda conseguia colocar algumas coisas. Eu tenho certeza que se eu tivesse tido mais hora de aula, que a gente chamava de aula, né? Para levar mais conhecimento,
teria colaborado muito mais e acelerado esse despertar, né? Esse autoconhecimento mais profundo de si mesmo, né? Sendo bem redundante, eu estou falando, mas é isso, né? A gente precisa se conhecer para reconhecer o que a gente está sentindo e o que é que estimula aquilo em nós. O que estimula determinadas reações? Mas por que eu sinto tanta raiva? E por que eu tenho tanto medo? E eu não sei do que eu tenho medo que eu não sei de onde vem. Porque muitas vezes esse estímulo foi gerado lá na infância, na primeira infância, onde você não tem mais acesso a essa memória, porque ficou esquecida lá atrás, né? Então é importante a gente se conhecer, entender, para poder fazer uma escolha ou começar a trabalhar, mudar isso, né? Então, voltando à questão aqui da emoção e sentimento, né? A gente precisa entender as emoções, precisa entender os sentimentos, precisa entender os estímulos, principalmente. Porque se você não basta você saber que você tem uma emoção A, B ou C, mas de onde saiu isso, né? Como é que a gente vai descobrir de onde saiu? No caso da criança, por exemplo, muitas coisas que estão armazenadas na nossa infância, na memória da infância, elas vêm no desenho, tá? Por isso a arte-terapia é uma técnica fantástica, que você pode pesquisar no seu inconsciente de uma forma suave e que você também não necessariamente ela é nítida, mas que ela vai aos poucos ficando nítida para você pela repetição, a frequência daqueles símbolos que vão surgindo, entendeu? Então, a arte-terapia assim, eu acho maravilhoso, né? Porque eu sou arte-terapeuta, que eu vou ficar defendendo, mas é que eu acho o processo muito acolhedor, porque ele é lúdico, né? A gente trabalha com contos, a gente trabalha com música, trabalha com arte, a gente vira quase criança fazendo as coisas, né, os trabalhinhos. E isso porque é online, porque se fosse presencial, seria assim, coisas incríveis que a gente nem imagina, tá? Que vocês não é, porque eu sei, né? Vocês não imaginam como é a arte-terapia presencial, maravilhoso. Porque tem a possibilidade de instrumentos musicais, de fantasias, né? Tem muita fantasia mesmo, roupa, né? De você se maquiar, fazer teatro e muitas coisas. Porque a gente trabalha com todas as técnicas artísticas. Então, a pior crença é achar que não somos divinos. Isso é uma expressão que vai me dar, assim, um gancho para introduzir, né? Por que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Quem já me conhece vai saber um pouco mais de mim. E quem não me conhece vai saber, né? Como é que eu cheguei até aqui, né? Onde veio isso tudo? Na minha história de vida, eu comecei lá nos 14 anos de idade desejando ser uma artista plástica, uma pintora, porque eu adorava as cores, eu adorava os materiais, que hoje a gente trabalha na arte-terapia. Então, esse desejo, ele demorou muito para ser concretizado, muito. Só para vocês terem uma ideia, na minha infância eu não passei pelo jardinzinho da época, né? Jardim de infância, onde a gente vai lá brincar com lápis de cor, comer merendinha e dormir na esteirinha. Eu não passei por isso. Então isso ficou assim meio faltando na minha vida. E com 14 anos eu descobri o mundo das cores, descobri na escola, porque foi a primeira série que apareceu uma aula onde usava lápis de cor, né? Então, eu busquei a vida inteira trabalhar dentro dessa área, né? Sempre me encantei com fotografia, com
tudo que pudesse ser usado para expressão, né? E trabalhar a questão estética, porque isso sempre foi muito forte para mim, tá? Então, bem rapidamente, eu fui artista visual durante um tempo, né? Depois das minhas formações, e me formei em artes cênicas, trabalhando com cenografia. Daí eu passei para uma pós em arte terapia, porque eu resolvi mudar e usar aquilo tudo que fazia sentido para mim. Eu queria distribuir isso, né? Eu queria que outras pessoas pudessem se beneficiar daquela atividade que, inclusive, me curou de todas as minhas questões da infância, até aquele momento onde eu fiz após a minha arte terapia. Mas não curou tudo, né? Óbvio, ninguém cura tudo assim. Então, eu passei por outros cursos, né? Fiz ressonância harmônica, que é um curso que trabalha muito com a mecânica quântica. Estudei terapia holística, estudei a terapia quântica e já para aplicar mesmo como uma terapeuta. E fui evoluindo em outras terapias, né? Até chegar no lugar que eu tô hoje como terapeuta em 3 áreas, né? Eu trabalho com a terapia pessoal, eu trabalho com terapia em grupo e trabalho com terapia planetária. Então, a terapia planetária é a reunião de grupos, pessoas em grupo, que fazem visualizações e meditações para a cura do planeta Terra. E isso é um tipo de terapia quântica, tá? Que é usado para terapia planetária. E a terapia pessoal, né? Que tem vários, depois se vocês quiserem olhar lá no site, eu tenho várias opções. E a terapia em grupo, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Por quê? Porque por isso que eu tô aqui nessa aula hoje com vocês. Eu comecei lá no SESC em 2010 com oficinas artísticas. Eu já fui instrutora de arte, depois isso foi antes de eu ser arte terapeuta. Então tem uma história enorme aí com muita gente. Foi muito bom a experiência para mim. Eu aprendi muito com todo mundo que passou pela minha... Eu digo que é uma formação que eu tive dentro do SESC, né? São 10 anos, foram 10 anos, mais 11 anos. Então, aquilo me deu muita experiência, né? Muita vivência. Então, vivência para mim é importantíssimo, porque a vivência me tirou de um lugar onde eu estava eu não diria não infeliz, eu diria não realizada, né? Porque eu não estava eu não estava congruente com a minha verdade interior, né? Então eu fazia, mesmo fazendo arte, eu tinha que me, digamos, adequar a regras, né? E uma pessoa que é livre não consegue se adequar a regras o tempo todo. A sua profissão, ela precisa de um pouco de liberdade. Para você ser feliz, se você é livre, você precisa da liberdade, né? Tô falando de mim. Então, eu descobri, né, nessas aulas que eu também gostava de ensinar, de falar, mas isso mudou a minha vida, tá? Então, eu posso dizer com propriedade que eu me autocurei com todas as minhas escolhas, porque eu escolhi a cura, né? Eu escolhi isso. Eu fiz muitas escolhas difíceis, fiz várias escolhas difíceis, mas uma delas que foi muito difícil foi quando eu decidi fazer a minha última exposição individual em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, tá? Mas foi uma escolha.
porque eu vi que aquele não era o caminho que me fazia feliz. Então, tô contando isso para vocês porque nós estamos falando de emoção e sentimento, né? Então, a gente precisa falar de felicidade, o que nos faz feliz. Como a gente vai saber o que faz a gente feliz se a gente não se conhece? Então, a gente tem que buscar lá dentro de nós a nossa essência divina. O que é essa essência divina? Como a gente chama ela hoje em dia, né? A criança interior. A criança interior não é quando a gente era criança. Quando a gente era criança, a criança interior estava mais atuante na nossa vida. Por isso a gente chama de criança interior. Mas depois que a gente vai crescendo, depois de 7 anos principalmente, ela vai ficando quietinha e a personalidade, que é o ego, a persona que a gente cria para vivenciar a vida, ela começa a ganhar autonomia, né? E isso é uma coisa necessária, senão a gente não consegue viver, né? Num mundo todo divino. Imagina, a gente vai ficar toda divina aqui no mundo, não vai conseguir viver, porque o mundo é dual, o mundo é cheio de polaridades, né? É um mundo polarizado. Faz parte do planeta Terra essa polarização, tá? Por enquanto. Mas, então, essa experiência e as escolhas que eu fiz foram baseadas em autoconhecimento e também em conhecimento. Que é isso que eu quero trazer de mais importante, tá? A gente faz autocura, não dispensa terapeuta, não dispensa médico, medicina, nada disso, tá? Todas essas coisas, elas são complementares. Ou seja, isso é uma questão do holismo, tá? O holismo, ele vai complementar todas as que a gente chama de medicina, né? Todas as curas. Por quê? Porque o holismo não trabalha no corpo físico. Ele trabalha no corpo espiritual, no corpo mental e no emocional, que vai ser o lugar que vai gerar essa somatização para o corpo físico, tá? Então, quando chega no corpo físico, tem que sim ir ao médico, tá? Tem que ir. Por exemplo, a terapia quântica, ela trabalha a mudança das crenças. Ela é necessária. Porque se você tem uma doença, como é que a gente chama? É a me esqueci agora. Autoimune. Você tem uma não, autoimune não. É outra coisa. Esqueci, mas enfim. Se você tem algum bloqueio emocional que te causa, por exemplo, te causou uma úlcera, vamos dizer assim. Alguma coisa, uma questão aí emocional que toda vez que você fica dentro daquela questão de novo, né, você engatilha nela, que a gente chama assim, né? Quando o estímulo vem e traz a informação de novo, a gente engatilha. E aí tem todas as reações do nosso corpo físico. Aí a úlcera dá sinal de vida, né? Aí você vai pro médico, toma vários remédios, melhora, né? Aí você fica bem, tudo bem. Daqui a pouco você está novamente exposto àquele estímulo. Novamente aquilo na sua vida aparece. Aí a úlcera volta. Então não adianta só curar a úlcera. Tem que curar a fonte daquilo. Ou seja, a crença, o sentimento, a sinapse que está gerando aquele problema físico. Então, aí você vai ao médico e cura o problema físico e já curou o problema emocional ou mental e aí não volta mais. Pronto. Né? Falando assim parece que é muito fácil, né? Tem que trabalhar muito, né, gente? Mas é possível, tá? Eu falo com propriedade, tá? Eu não tive a úlcera, mas eu tive outras coisas que eu curei.
que embasou minha trajetória, né, até chegar nesse momento? Principalmente as teorias junguianas, né? Carl Gustav Jung foi um médico, psiquiatra e psicanalista que ele postulou a psicologia analítica. Então, a psicologia analítica, ela trabalha usando a análise. E nada melhor do que a análise e a autoanálise para a gente entender como somos, o que nos faz feliz, o que nós não gostamos, o que nos machuca demais, né? Então, entender essas questões nossas ajudam a gente a fazer a escolha. Se eu sei que eu não me dou bem em determinada situação, por que eu vou lá? Por que eu vou ceder porque alguém quer que eu vá? Não. O auto-amor entra nessa hora. Não, eu me amo. Eu não quero sofrer porque alguém acha que eu tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo que me faz feliz. E a minha consciência me diz que eu estou fazendo bem para mim e para todo mundo. Porque se eu estou bem, o entorno está bem. Isso é uma questão da vibração. Na cura planetária, a gente entende que a cura pessoal é importante para a cura do todo, do planeta inteiro. A cura planetária, ela fala isso, né? Que a gente, estando bem, a gente vai irradiar o bem. A vibração do nosso campo áurico, que é a nossa aura. Nós somos vibração, nós temos um campo, tá? De vibração. Inclusive a informação vibra, né? A gente já viu isso. A informação entra pelos olhos e vira energia, né? E corrente elétrica, e vai. Então ela é onda também. Ela é onda, ela vai virar onda no nosso organismo. Enfim, essa vibração que a gente emana, a gente consegue afetar o inconsciente coletivo do planeta. E é assim que a gente ajuda na cura planetária. Tá? E vejam bem, se a gente consegue em grupo fazer cura planetária, por que a gente não consegue fazer então cura individual para nós mesmos? Consegue, mas tem que educar o ego. Esse é o segredo. Porque quando a gente educa o ego aceita o que a nossa parte divina tem como sugestão, como informação. Porque a parte divina do ser sabe o que é melhor para o ser. A questão é que o nosso ego, que a gente pode dizer nós ego e nós self, que é como Jung chamou a centelha divina, ou a criança interior, ele chamou de self. Então, o ideal para nós é conseguir conciliar essas duas, digamos, polaridades da mesma força, tá? Que somos nós somos uma força. Nós somos uma força. Nós temos força. A pessoa fala força de vontade. O problema é ter a vontade, né? E força a gente tem, a gente não usa direito. A gente precisa ter força de vontade, mas tem que ser uma vontade a nosso favor. E entender o que é bom para nós faz parte dessa vontade ser boa ou não, né? Do resultado dessa vontade. Então, isso é o principal que a gente precisa aprender a gerenciar na nossa vida, tá? E aí, surgiu com a minha pesquisa acadêmica o fechamento, digamos assim, da minha questão primordial, que era por que eu gostava tanto de arte e por que eu sentia um desejo enorme de falar de amor na minha arte. Porque
eu acredito que vários de vocês, a maioria de vocês, é uma enredada no amor, né? E os enredados no amor me conhecem, sabem as propostas desse trabalho. Quem não é, não se preocupe, vai saber, não vai demorar muito, porque eu estou planejando fazer uma vivência com as enredadas no amor aqui nesse grupo, tá bom? Vou me organizar para isso. E essa busca, né, foi que me trouxe para onde eu estou aqui agora, né? Foi a minha jornada de autoconhecimento e conhecimento. Então, eu estou fazendo aqui agora para vocês um convite para vocês virem comigo para essa jornada, que eu pretendo que seja muito longa, o máximo que eu puder. Eu vou ficar fazendo aula no YouTube, tá? Eu quero trabalhar uma vez por semana. Não, por enquanto eu não vou conseguir, eu tenho que me organizar para ter aulas prontas toda semana. Mas se for uma aula pequena, até eu acho que eu consigo. Eu vou me organizar e a gente vai conversar lá no grupo, tá? Vocês vão participar dessas ideias que eu vou trazer, tá? Que eu vou falar lá no grupo que é melhor, tá bom? E por que também, né? Porque, como eu falei lá no início, essas aulas elas vão ajudar no trabalho da vivências que acontece na segunda-feira. Então, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho, que é autoconhecimento mais conhecimento, é entender o que é, onde está e por que a gente não acessa ou acessa a criança interior, que é aquela que vem, que nasce aqui no planeta Terra para viver uma experiência e que a gente nem sabe que ela existe. A gente acha que a gente é a pessoa que assina lá, que está lá na carteira, no RG. A gente não é isso. A gente está o número do RG, do CPF, mas dentro de nós existe uma potência, uma luz enorme que veio do Criador, que foi quando ele emanou as essências, as centelhas divinas. Todos somos essência divina. Qual a diferença entre as pessoas? Ah, mas tem gente que faz tanta maldade porque nega a sua essência divina. Nega o tempo todo, nega. Jung diz que quanto mais você negar a sua centelha divina, mais próximo da barbárie você vai ficar, mais cruel você vai se tornar e vai fazer atrocidades. Porque a criança divina, ela faz parte do nosso ser. Ela é a mesma força do ego, que está polarizado. Então é self e ego, mas são a mesma força. A gente precisa trazer um para o outro. Talvez esse movimento das mãos, né? Ele esteja falando um pouco sobre isso. Jung postulou a individuação. Individuação é exatamente trazer as polaridades para o centro e entrar num modus, vamos dizer assim, de equilíbrio. O modo de equilíbrio. Nós vamos falar muito sobre a centelha divina, sobre a criança interior, criança divina e criança ferida. Tá? Esse é o assunto que a gente vai falar mais com vocês, tanto aqui como eu já falo no Vivência e lá no WhatsApp. Talvez a gente também, eu pretendo colocar informações para vocês lá, tá? Então, esse é o assunto que para mim, é primordial. Que quem não entende isso não alcança a felicidade. Tá montando num cavalo e saindo por aí, sem rédea, sem sela, sem nada. O cavalo leva. Então, são aquelas pessoas que estão vivendo
dançando conforme a música, deixando a vida me levar. Vai levar para onde? Se a gente tem que voltar, religar, né? Religare, religião. Religare. A gente tem que voltar para o Criador. Como é que a gente vai voltar para o Criador se a gente não se une com a criação do Criador, que é a centelha divina, que é a criança divina que nós somos? Então, se a gente não fizer esse encontro, se a gente não equilibrar nossas polaridades, a gente não faz o encontro. E nem não vive com equilíbrio. E sem equilíbrio não existe felicidade, prosperidade. Então essa é a minha proposta, tá? Então esse é o meu convite para vocês. Acompanhem as aulas da quarta-feira, acompanhem as informações do grupo lá no WhatsApp, tá bom? Porque mesmo que não seja o seu momento, você não dá tempo, não faz mal. Quando você sentir que é o seu momento, você já sabe que tem uma referência, sabe que tem onde buscar a informação. Tá bom? Eu vou estar super disponível lá no grupo e também nas minhas mídias. Tá? Então, quem me conhece sabe que eu estou sempre disponível. Tá? Então, fala comigo, né? Vamos tentar, vamos ver, vamos trazer. Vocês podem trazer sugestão de assunto também, colocar lá no grupo. Vamos interagir, porque eu adoro interagir. Tá? Infelizmente eu não estou podendo interagir com vocês, porque é só um chat e eu falando, mas eu gosto quando tá todo mundo assim na minha frente, que eu vejo todo mundo. Mas a gente chega lá, tá? Então, essa proposta é um mergulho no inconsciente, para a gente entender a nossa criança interior, que foi o que eu fiz quando eu me tornei uma terapeuta junguiana, né, uma arte-terapeuta junguiana. E quando a gente entende esses mecanismos emocionais, né, que eu já trouxe para vocês, a questão da emoção, do sentimento, a mente amplia de uma certa forma, que é o que a gente chama de expansão da consciência. A expansão da consciência não é que a nossa cabeça vai crescer, a gente vai ter visão remota, né? Vai ter percepções extrasensoriais. Não necessariamente. A expansão da consciência é quando a gente abre a mente e entende e compreende nosso papel na vida, a vida em si, né? O que a gente está fazendo aqui nesse planetinha azul, no meio de um monte de planetas que gira em torno de um Sol, que também gira em torno de um Sol central numa galáxia linda chamada Via Láctea, e que também tem um Sol central, e cheio de outros sistemas estelares, todos girando em torno desse Sol central, né? Então é tão imenso, imensa a criação do Pai, do Criador. E por que a gente vai ficar empurrando, né? Empurrando, depois eu vejo isso, depois eu entendo isso. Por quê? Se a gente pode, já agora, e é para isso que a gente está aqui na Terra, para entender, para experienciar essa nossa ligação com o Criador e com o planeta. E viver em equilíbrio, e viver em colaboração e não em competição. Que a gente precisa entender que a competição só cria polarização. Ninguém vai se unir enquanto estiver competindo. E se o exterior é competitivo, o interior vai espelhar o exterior. E a gente vai viver na competição. E com isso a gente nunca vai chegar naquele equilíbrio da individuação e do crescimento que é vertical. É isso. E para chegar nesse começo, né, para entrar nesse processo, a gente precisa entender
o que é a criança interior. E essa é a proposta desse trabalho, que se chama, inclusive é o tema da minha monografia, que é Em Busca da Criança Interior. É Enredando em Busca da Criança Interior. E que agora eu não faço só mais enredamentos, né? Agora a gente vai fazer várias coisas, como por exemplo, rabiscos terapêuticos, para entender a nossa criança interior. Pelo menos, minimamente com esse trabalho, a gente está fazendo contato com ela. Mas para fechar, eu vou contar para vocês a historinha que vai ajudar vocês a fixarem isso tudo que eu falei aqui hoje, tá bom? Que é a historinha do patinho feio. Era uma vez, resumida, tá, gente? Era uma vez uma mamãe pata que chocava seus ovos no ninho. Um dia, os ovos chocaram e nasceram 5 patinhos, lindos e fofinhos. Mas o último ovo a chocar, quando o patinho saiu, era diferente. Era grande, desajeitado e tinha uma aparência feia em comparação com seus irmãos. Os outros patinhos zombavam do patinho feio e não queriam brincar com ele. A mamãe pata tentou defendê-lo, mas não podia fazer nada para impedir que os outros patinhos o maltratassem. Então, o patinho decidiu fugir. Ele vagou por muito tempo e encontrou diferentes animais, mas nenhum o aceitou. Ele sentia-se cada vez mais sozinho e triste. Até que um dia, no outono, ele viu um grupo de cisnes voando no céu. Ele ficou maravilhado com sua beleza e desejou ser como eles. Quando chegou a primavera, o patinho feio notou que havia crescido e se tornado um cisne como aqueles lindos que voavam no céu. Então, ele se juntou aos outros cisnes e se sentiu feliz por ser aceito por eles. O patinho feio percebeu que não era feio, mas sim diferente e especial. A partir daquele dia, o patinho feio viveu feliz e rodeado de amigos que o aceitavam do jeito que ele era. E essa é a nossa história, né? É a história de uma centelha, de uma criança interior que não consegue se encontrar porque ela não consegue ser valorizada. Ela mesma não se compreende, né? Se ela não se compreende, como ela vai entender que ela é daquele jeito que ela é e não como os outros são, né? E aí nessa história ninguém entende nada, ninguém sabe realmente como é cada um deles dessa história, né? E nada mais é do que a história de uma centelha divina que se descobre centelha e que se descobre divina. É a criança, a gente chama de criança ferida, que descobriu que ela não é ferida. Quer dizer, ela não é inferior e por isso ela cura a ferida. E então ela descobriu que ela é divina. Então, se ela é divina, por que ela vai ficar preocupada se alguém diz que ela não é, ou alguém diz que ela é alguma coisa que ela não é? Não faz diferença, porque ela sabe quem ela é. Essa é a criança empoderada. Então, o empoderamento do patinho feio aconteceu quando ele entendeu que ele era um cisne. Ou seja, ele não era feio, ele era diferente. Claro que isso tudo é metafórico, né? Mas eu acho uma história muito assim apropriada
para a gente compreender essa questão da divindade do ser e da descoberta da sua própria divindade, que é o que a gente precisa fazer. Porque ninguém ensinou isso pra gente quando a gente era criança. E ninguém tá aí por aí falando sobre isso, né? Mas a gente vai falar, tá bom? Quanto mais a gente trabalha essas questões que eu tô trazendo, mais a gente vai criar, e aí agora eu vou dar a informação preciosa dessa aula, tá? A gente não luta contra uma sinapse que não é boa. Ela já está forte, ela está enraizada. Você não vai conseguir arrancar uma árvore frondosa que tem raízes profundas, você não vai conseguir arrancar ela. Você vai cortar, mas ela vai brotar de novo, né? Então, como é que a gente trabalha? Se você alimenta aquelas raízes, elas continuam crescendo. Lembra que eu falei lá no início? A essência delas é crescer, elas querem continuar fazendo sinapse. O neurônio quer continuar fazendo aquele tipo de sinapse, ele quer enraizar mais e mais. Ele fica buscando informação para aumentar aquela sinapse. E o que a gente precisa fazer? Parar de alimentar essa sinapse e criar uma nova. E como a gente cria uma nova sinapse? Exatamente com conhecimento, com mudança de hábitos, com entendimento de que como é que a gente alimenta aquela sinapse. Então eu não vou mais alimentar, eu vou alimentar uma outra, que é o que eu quero. Eu quero uma sinapse de alegria. Então eu vou alimentar uma sinapse, eu vou criar uma, porque nós somos programáveis. Simples. Então vamos trabalhar a nosso favor e não a favor do capitalismo que quer que a gente consuma, ou da cultura que quer que a gente aceite coisas que não dialogam com a nossa verdade interior, ou com situações de organização política, econômica e todas que tem aí, com inversões de valores que não trazem a felicidade. Então por que a gente vai ficar conectado só com isso? Não estou dizendo para virar alienado e se desconectar do mundo. Não dá, né? Não dá. A gente precisa viver, a gente precisa pagar as contas, como dizem, né? Então não tem jeito. Mas a gente precisa aprender a criar essas novas conexões neurais com aquilo que a gente quer. Falo sempre isso lá no Vivências. Estimulem a alegria. Coloca música, canta, dança, faz arte, faz o que você gosta. Cria o seu ritual matinal, faz yoga, faz Cooper, não sei o que você gosta. Pedala, faz o que você gosta, estimula a sua alegria. Pode estar o mundo desabando. Você não vai mudar o mundo se você ficar triste com o mundo. É o contrário, a gente salva o mundo se a gente ficar alegre, porque a gente vai vibrar alegria, vibrar amor. E isso vai lá para o inconsciente coletivo da raça humana, que é a noosfera do planeta Terra. E aí o planeta Terra vai distribuir, né? Gaia vai distribuir essa informação pelo inconsciente coletivo do planeta inteiro. A vibração de amor e alegria que você está tendo. Então, se você quer mudar o mundo, porque na minha geração a gente queria mudar o mundo, né? Se você é da minha geração, mude você mesmo. Mude, cultive o amor, cultive a paz, cultive a expansão da consciência com conhecimento específico. Comece entendendo a si mesmo, depois vai começar a entender o entorno. Porque quem entende a si mesmo entende o outro. E aí vai estimular o quê? A compaixão, a empatia, e aí o mundo vai melhorando. Então é trabalho de formiguinha, mas a gente começa na gente, né? E aí vai ampliando, vai criando rede. Essa é a proposta da Enredadas. Rede de amor, rede de bonecas que representam, simbolizam amor.
Quem é enredada sabe, né? A gente está enredada. E vamos estar para sempre. A gente vai estar sempre enredada no amor. Não tem mais jeito. Já era, gente. A gente está enredada. Mas agora a gente precisa terminar por causa da hora, né? Então eu não quero extrapolar o tempo de vocês. A próxima vez deve ser na outra semana, quarta-feira. Não sei se a gente vai ficar 2 horas, né? Eu também não quero que vocês chega cansado, quarta-feira, meio de semana. Porque eu quero fazer aulas menores de 1 hora, mas que eu consiga fazer toda quarta. Vou tentar, tá bom? Vou tentar isso. Mas a gente vai conversar lá no WhatsApp sobre isso. Quando eu falar de Jung, eu vou entrar nos detalhes sobre esse processo e aí vocês vão entender o potencial da criança interior. É lindo, é lindo. Vocês vão entender e isso vai mudar a vida de vocês, tá bom? Vocês estão de parabéns, porque todo mundo que está aqui assistindo essa live é um buscador. Então, tá na jornada, a gente vai falar também na jornada do herói, nós vamos fazer vivência da jornada do herói. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer. Mas quem tá nesse nível, né, nesse estágio da jornada, é aquela pessoa que já tá querendo mudar, que já tá querendo entender, que já tá querendo abrir a mente, já tá querendo entender, acender tudo, né? É a força interior que tá mexendo já com vocês e que vocês precisam desse momento, desse entendimento, dessa energia. Então, parabéns para vocês que estão aqui, que não estão lá, né? Sentado, sei lá, deitado, como eu gosto de dizer, com o ursinho, segurando o ursinho, dizendo por que fizeram isso comigo, né? Esse é um lugar que não é legal. É um lugar que muita gente está hoje, mas não é um lugar que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a felicidade, né? É o lugar do vitimismo, é o lugar da não autorresponsabilidade, né? E vocês já passaram daí, vocês já estão em outro patamar. Parabéns! Vocês realmente me deixam feliz, como diz a minha linda Maria Dalva, que tá aí também. Ela tá por aí, eu tenho certeza que ela ainda tá assistindo, né? Então hoje sou eu que vou plagiar você, Dalva. Vocês me deixam feliz por estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento e também vão poder compartilhar comigo, se Deus quiser, no futuro, a minha pretensão é a gente fazer esse trabalho numa plataforma onde a gente possa se ver. Mas ainda vou chegar lá, tá bom, gente? Gratidão, desejo tudo de melhor para vocês e vou fechar aqui agora e vou lá pro grupo do WhatsApp, tá bom? Beijos e até a próxima aula, se Deus quiser.